Pessoal, boa tarde. Hoje, continuando o nosso estudo sobre o livro A Caminho da Luz, vamos iniciar o capítulo 11, Roma. Vamos mergulhar um pouco na história dessa civilização fantástica que nos deixou muito aprendizado, muita coisa boa. E a gente nota, né, o que Emmanuel cuida mais de dizer que cada civilização que veio numa época trouxe algo muito importante, desde as primeiras, desde os egípcios, né, os indianos, todos cumpriram o seu papel. Terminamos, a Grécia deixou uma coisa fantástica para nós, né? Parte de cultura, filosofia, maravilha. E agora vem Roma. Então a gente não vamos mergulhar totalmente na história, como diz Emmanuel, né? Vamos dizer, mais ou menos, ilustrar o que era Roma na antiguidade, para a gente saber. Então nós vamos começar hoje falando sobre Roma, né? O povo etrusco, e falar um pouquinho já do início da civilização romana. Então, desde os primórdios da história humana, vários espíritos emissários de Jesus reencarnaram em todas as civilizações, todas, sempre teve e sempre terá, está tendo e sempre terá alguém que vem para nos guiar. Muitos são apedrejados, mas a ideia fica, né? Vem aquelas pessoas, missionários, podemos dizer. O grande missionário nosso, com certeza, foi Chico Xavier, que convivemos aqui, né? Tranquilamente, foi aquele que veio para exatamente mostrar o conhecimento, destrinchar a doutrina espírita sobre todos os pontos de vista, né? Com a coleção André Luiz, por exemplo, foi uma maravilha, veio exatamente dissecar a parte científica da codificação. Isso é muito importante para a gente. Então, e Roma Antiga não foi diferente. Então, veio com essa missão também. Jesus sempre está acompanhando. Vocês vão ver aí que todos se dedicaram ao trabalho e colaboraram na evolução daquele país, a Itália antiga, que não existia Itália, né? Ainda naquela época. Eram as cidades-estados que nós aprendemos aqui. Vamos ver Atenas, Esparta, Roma, Cartago, né? Que vamos falar de Cartago, que foi fundada pelos fenícios. Eram cidades-estados que agrupavam uma região, cada uma com seu domínio ali, né? Então, naquela época, a Itália de hoje era dividida em duas partes. Ao norte, a Gália Cisalpina, Gália Cisalpina ao norte, e ao sul, a Magna Grécia. Era a região nessa época. Então, a Gália Cisalpina, que era? Era a região entre os Apeninos. Os Apeninos eram uma cadeia de montanhas que cortava a Itália, que corta a Itália, né? Apeninos. Cordilheira que se estende por 1000 quilômetros ao longo da Itália Central, na sua costa leste, para a gente entender, para ver aqui. E os Alpes, que é um grande sistema, também um outro sistema, de cordilheiras da Europa, se estende da Áustria, Eslovênia, e vai passar ao leste também, a Itália, Suíça, ao norte a Alemanha, ao sul, e até o sudeste da França. São duas cordilheiras que cortam lá. Alpes e Apeninos também, né? Para a gente ver. E aí, nessa planície entre as cordilheiras, tem o rio Pó, que vocês já viram falar, perene até hoje, que percorre 652 quilômetros de ocidente a oriente. Muito interessante, né? Ao longo do norte da Itália. É o maior rio italiano. Que coisa, né? Pó e água, né? Não tem pó. Um pó sem pó. Então, a região da Gália Cisalpina foi ocupada por quem? Pelos gauleses. Gália, gauleses.
Aí vocês lembram do Asterix, né? Na época que chegou depois, Asterix, lá, na época da França, Itália, invadiram a Inglaterra ali, aquela historinha, né? Do Obelix, Asterix, né? Então foi ocupada pelos gauleses em 400 a.C., também conhecido por povos celtas, que hoje compreende a região da França, Bélgica e norte da Itália. Então essa aí é a Gália Cisalpina daquela época, né? Daquela época. E no sul, nós tínhamos a Magna Grécia, que Emmanuel traz para nós no início aqui do livro. Era que se chamava o sul da Península Itálica, Magna Grécia, região colonizada por quem? Pelos gregos. Pelos gregos. Então foi nessa época e nesta região que os incansáveis emissários de Jesus começaram a projetar a fundação de Roma. Não tem acaso. Tudo chegando, teve o apogeu dos gregos, da Grécia, começou a decadência, chegou a hora de dar um passo além. Então já começou a projetar uma nova civilização que iria receber também espíritos, né, que precisavam voltar de outras civilizações, né, dos arianos, hindus, egípcios, né, tudo isso aí dentro dessa sequência evolutiva, né? Então, que se ergueu, lógicos, eles vão ver que muitas das lendas, a mitologia da fundação de Roma é muito bonita, mas é mitologia, porque na realidade nós vamos ver que o povo etrusco que realmente foi uma consequência da evolução dos etruscos. É isso que é importante a gente saber, nessa sequência, né, dos etruscos. Então, os etruscos representam uma das civilizações da antiguidade que habitaram essa península itálica. Quando? Século IX a.C. Vocês vão ver, 900 anos. Já os gauleses lá chegaram 400 anos. Então já foi uma consequência chegando. A gente fica em dúvida sobre porque até Cristo é decrescente. A gente fala assim, os mais antigos é 900, depois 400. Então vai decrescendo e começar a crescer depois de Cristo. Na era, antes e depois, né? Mas é verdade. É um marco, né? Que ficou, né? E que século você falou? Etruscos começaram no século IX, antes de Cristo. Acreditava-se que eles eram originários da Ásia Menor, atualmente a Turquia. Quer dizer, olha as divisões que houveram no planeta, dos estados que foram. Pensar que o Iraque destruiu totalmente uma civilização antiga, maravilhosa, destruíram sítios arqueológicos que, por causa de guerras, tudo, gente, da Macedônia, Suméria, tudo aquilo ali era uma coisa mais maravilhosa. Infelizmente, o homem pôs a mão e estragou tudo, né? Então, eles desenvolveram uma cultura original dos etruscos. Estavam bem evoluídos em relação, né, aos romanos e gregos. Eles foram, podemos dizer assim, uma das civilizações mais poderosas da antiguidade, o povo etrusco. E acrescentaram também, deixaram uma herança histórica muito grande, que foi o apogeu Roma, foi a sequência do Império Etrusco também, que foi sendo transformado devagarzinho e foi criado Roma. Então, e lógico, nós vamos ver um pouquinho da mitologia de Rômulo e Remo, da loba que amamentou, isso é mitologia. Mas na realidade, cria-se a mitologia, tudo bem, acreditávamos, né, de Rômulo e Remo, tudo certinho, mas na realidade nós vamos ver que essa parte mitológica, o que interessa é a evolução. A evolução guiada por Jesus, na necessidade. Então veio, as sequências foram chegando. Tanto que o Império Romano teve seu início, seu apogeu e seu declínio.
Como tudo na Terra é assim que vai. Tem o início, o apogeu e o declínio, e surge para quê? Para surgir algo melhor em termos, alguma coisa melhor do que aquilo lá. O aprendizado, né, que a gente aprende, tira o melhor e vamos em frente. Assim que funciona a coisa, né? É o que a gente está vivendo agora. Essas mudanças que vão ocorrer na Terra. Então, muitos impérios, muitos países poderosíssimos que não têm Jesus como a espiritualidade como norte, vão se dissolver, vão se dividir, vai acontecer. É uma coisa natural, necessária. Então, a gente não tem que assustar mais. As coisas vão ocorrer no momento certo. É a manada, tocando a manada. O caminho vai indo para lá, para cá, mas até que chega no objetivo. Então é isso que a gente tem que saber. Então, a gente não pode ficar com medo de mudanças naturais do orbe terrestre. Porque vão acontecer. Então, muitos poderosos hoje vão cair. Vai chegar no ponto que não vão ter mais. Outros ocuparão com outros propósitos, né? O propósito é os Estados Unidos, por exemplo, é o xerife do mundo, poderoso, guerra, que ficou tudo isso aí, vai acabar um dia. Vai ser a fraternidade, aqueles países que têm água doce, que vai fornecer água, que vai fornecer alimento, esses sim serão as novas potências fraternas que irão ajudar a evolução do mundo, no próximo período nosso. Por isso, sem puxar brasa para nossa sardinha, o Brasil realmente, dentre todas as nações, é um que mais se aproxima do ideal cristão de Jesus, né? De fraternidade universal, de país amigo que acolhedor, que abraça todos. Então a missão do Brasil é muito bonita, independente das pessoas que vão ser mudadas, esses que estão fazendo bagunça, não vão ter oportunidade mais, vão sair, vão renovar, as ideias melhores têm que chegar. Fraternidade, amizade e tirar as arestas. Eu acho que é momento de paz, de pacificação, que a gente precisa muito disso aí agora, nesses momentos cruciais, não só do Brasil, mas da humanidade em si. Isso é muito importante a gente pensar nisso. A gente tem um ideal já dentro de nós, fraterno, temos a lei de Deus dentro de nós, é muito importante isso, verificar os princípios que estão dentro, respeito à vida, respeito a todas as pessoas. É inadmissível hoje, gente, do século XXI, países que estão passando fome, miséria, no Haiti criando barro com sal, pondo sal para comer, um tipo de alimento, quando outros estão aí gastando em armas absurdos, vendo verdadeiros tiranos espoliando o povo, eles com a mesa farta e o povo passando fome. Isso aí é o burburinho do final dos tempos. Por quê? Porque isso aí vai acabar. Não tem como um poder sacrificar o outro, não ter liberdade, obrigar as pessoas a pensar igual, não poder se conhecer. E aí, gente, como que evolui? Se você é tolhido de tudo. Então a gente, como espírita que somos, sabemos do papel, sabemos que agora essa evolução, vendo a história que nós estamos vendo agora, aí vai explicar o presente e o futuro, olhando, estudando a nossa história, a história do mundo, nós estamos vendo. De uma certa forma, o que já aconteceu no passado também está acontecendo agora. Sim. Se repete. Se repete. A história é perpétua. Não é um círculo, é uma espiral. Não. Porque o círculo volta no mesmo lugar, como se nós não aprendesse nada. O espiral é um círculo que não se fecha. Ele sempre é ascendente. Mas se você entrar na espiral, aí você já vai ver. Porque senão não justificaria tudo isso aí, né? O círculo você vai sempre rodeando no mesmo lugar, né? Aí você vai estagnar. Agora, vendo lá o povo etrusco, né? Lá naquele pedacinho da Itália,
A quantidade de gente nesse povo etrusco, gente das diversas origens, e veio combinar com Roma, em especial, 700 anos antes de Cristo, a fundação de Roma. Então, aquela gente de tudo quanto é canto. Isso se repete hoje em dia. Está aqui a guerra da Ucrânia, veio gente de todo lugar. Aqueles que tomaram os outros estão recebendo agora. Essa migração humana continua. Então, gente, não adianta fechar fronteira, não vai ter. Se tiver karma coletivo, não tem o que vai segurar. Depois é a história. É a história. Aqueles que foram espoliados, foram os espoliadores, hoje são espoliados. Então é assim que vai ser. Mas é castigo? Não, é para aprender a ser fraterno. Temos um pai só, somos todos irmãos, separados por raças, né? Por religiões, absurdamente criadas pelo homem, para complicar. Então isso aí não vale. Então é isso que é importante a gente pensar, não é verdade? Então, de todos esses povos, os etruscos eram os mais esforçados e os mais considerados os mais inteligentes. Como que era a sociedade deles? Era uma sociedade aristocrática, mas as mulheres já eram emancipadas. Olha só a diferença. Aí parece que teve até um retrocesso, né? As mulheres lá já eram emancipadas. Depois, a religião fechou as mulheres, a Inquisição católica piorou mais as coisas ainda, veio complicar mais o terror, a religião com o terror, nós vamos estudar aqui também, lá na frente. Então, é a lei do karma, causa e efeito, se vivenciando em todas as épocas da vida, não é verdade? Você vê isso aí que você está comentando 900 anos antes de Cristo. Lá, Moisés, 1.200, 1.500 anos antes de Cristo, então tudo isso já tinha, a Palestina já tinha a sua história. A China já tinha 30 mil anos antes disso, tudo isso aqui. É muito interessante isso. Então os focos evolutivos estavam em vários lugares, mas o livre-arbítrio dos homens que atrasou um pouco, mas aí foi necessidade evolutiva também, como nós vimos. Planejado. Por quê? A China se insulou, ficou fechada. Era para se abrir. Tudo bem, respeitou. Eles acharam que era aquilo ali, acharam que era uma imensidão, que a China, que realmente é uma imensidão territorial, né? Sei lá, vocês achavam que era só ali que existia, né? Não sabemos também. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eles faziam, o etrusco, os objetos de terracota. O que é terracota? Eu não sabia. É argila cozida. Cozida, argila cozida, Então, e a China também usava muito aquele exército de terracota que tem lá, que eles faziam, lembra? Todos os soldados de terracota. Eram habilidosos no bronze, como joias, as joias antigas eram habilidosos ourives também, e usava a pedra e o barro nas construções deles. Eram bem evoluídos, né? Como a maioria dos povos antigos eram politeístas também. Isso aí era um fato. Mas sua religião tinha uma forte influência da mitologia grega, porque ali eles começaram ali perto ali, onde a Grécia estava lá, que também influenciou a mitologia romana. Por que a Grécia, os deuses mudaram de nome da Grécia para Roma, que nós vimos aqui, exatamente por essa ascendência, né, de grega, que também ajudou os etruscos na formação de Roma, né? Eles reconheciam os deuses nos fenômenos da natureza. Então, isso aí, até os nossos índios aqui já, até hoje, né? A economia etrusca era baseada agrícola e comércio, principalmente de joias. Quer dizer, joias já era desde a antiguidade valiosas, né? Já era símbolo de aristocracia, né? Quem tinha bastante joia, tudo já era considerado um nível melhor, né? Após as diversas invasões dos gauleses, o povo etrusco, sentindo-se humilhados e atormentados, decidiram vida nova. Chega, não quero mais isso aqui não. E indiretamente
guiados pelos mensageiros de Jesus, fixaram-se onde atualmente é Roma. Então, foi a civilização etrusca mesmo que foi, na época, os pré-fundadores de Roma. Ô, Cleiton, por que Roma tem assim, falam Roma, cidade eterna? Eu, sinceramente, Eu também tinha vontade de saber por quê. Não entendi a sua cidade eterna, por quê? Porque ela é antiga? Olha, é uma questão para a gente pesquisar, viu? Por causa da arquitetura, sobretudo. Então, nós vamos ver que mas a arquitetura da Grécia também era fantástica. Muito na coluna, naqueles Porque eles se achavam que nunca ia acabar. Pode ser um império também que era a cabeça do império do Oriente ao Ocidente, né? Onde o sol nunca se punha, né? Então, E Roma, os romanos conquistaram toda tudo, a parte tudo, da tudo. Itália, norte É. da África, Oriente, tudo isso. Os gregos foram longe, mas não tanto. Por isso que Roma ainda é a cidade Isso. eterna. Mas nós vamos ver certinho, deve ter um... Eu vou começar a fuçar. Vamos conversar com o Google que vai nos dar alguma coisa. Deixou raízes. É verdade. Uma coisa interessante ali, o idioma latino, que os etruscos também, eles não têm um idioma oriental. Não. É já baseado no latim. Só que quando eles foram saíram de lá onde era, caminharam aonde é Roma, não era uma cidade, era um grupo de cabanas humildes e desprotegidas. Era uma vilinha, fizeram uma vila dos etruscos, né? Agora, eles, os etruscos, exerceram uma forte influência na cultura, na sociedade romana. Cultura, artes, rituais, padrões sociais, tudo isso aí foi herdado deles, etruscos. Isso é muito interessante saber. Os 3 primeiros reis de Roma eram etruscos. Etruscos, exatamente. Eu vou ver aqui, Tarquínio, lá nós vamos chegar nele lá, para a gente saber. Então, isso aí é muito interessante a gente saber, né? E vale lembrar que os italiotas, né, que eram da Itália, né, habitaram a Península Itálica a partir de 2000 a.C. Quase que praticamente lá Moisés, lá na Palestina, já tinha vida do lado de cá. Olha para vocês verem, né? A gente pensa que a história da humanidade é só Moisés lá. Não, lá foi a preparação da chegada do Cristo, né? A melhora, do Deus único. Vão recordar, gente, nós já estudamos isso aí, né? O Deus único, todos eram politeístas. Então, em 1500 anos, lá, Moisés já começou, né? Deus único, as 12 tribos, né, dos hebreus, que criam num só Deus. Então, ali foram preparados exatamente para abarcar toda a terra, que hoje, praticamente, todas as religiões são. Se existir politeísta hoje, são uma coisa mínima. Que na Índia ainda tem alguma coisa. A Índia ainda tem os Brahmas e tem aquilo lá, mas alguma coisa assim. Mas 99% da população é, né, de um monoideísta, né? Então, gente, em seguida, em torno do século VII, Roma se consolidou como a cidade com a chegada dos etruscos, a partir do aumento do comércio. Então, ainda vocês vão ver que as lendas, a mitologia, é mitologia, que nós vamos ver aqui como conhecimento histórico, mas na realidade, a gente tem que separar um pouco da mitologia da realidade que foi chegando para justificar. Por exemplo, Rômulo, que foi um imperador, que lá fala que é Rômulo e Remo, nós vamos ver aqui, na realidade, ele veio, né, já da sequência dos etruscos, né? Embora os etruscos tenham resistido durante muito tempo, suas cidades e estados não tinham união. Uma tinha aqui, outra ali, não era união. Sendo assim, os etruscos, os gregos
e os romanos brigaram entre eles. Entendeu? Uma parte foi para lá, criou Roma, e ficou outra, não tinha união, e brigavam. Diversas batalhas. Só no século 3 antes de Cristo, 3.000 anos antes, os romanos venceram a guerra e detêm o poder sobre a cidade. Então, Roma, então agora passa a ser realmente dos romanos, para a gente ter. Com isso, a cultura etrusca vai sofrer uma romanização também, lógico. Aqueles que eram praticamente uns consequência do outro, mas uma aqui, os gregos lá, Roma aqui, etrusco lá. Então, brigaram, aí, lógico, começou a ascendência de Roma, a romanização. E muitos continuaram, né? Continuaram, por quê? Porque a cultura romana absorveu muitas das coisas do povo etrusco. É lógico. Aí vocês vão lembrar de quem? Dos árias. Os árias sempre absorviam, eles conquistavam, absorviam e melhoravam. Olha a evolução seguindo. Às vezes tropeça daqui, tropeça de lá, mas a sequência é ascendente. Sempre melhorando, né? Porque... Isso é importante. Agora, curiosidade. Manda para trás. Curiosidade. Por que etrusco? Como eles se julgavam? Eles chamavam si próprios de etruscos? Não. Eles chamavam-se Razena. Vocês já viram essa palavra? Razena? Razena. Eles se consideravam, eu sou Razena. Razena. Vocês podem colocar aí, vão ter muita comida na Turquia, coisa na Turquia, Razena com S, que ficou na Turquia ainda, Razena, que é herança etrusca, para a gente ver, Razena. Os romanos chamavam eles de Tussi, ou Etrussi. Eles se consideravam Razena. Os romanos chamavam ele, você é etrusco, Tussi, chamavam ele de Tussi, povo Tussi. E os gregos chamavam de quê? Tirreno. Por isso que tem o mar Tirreno. Os tirrenos. Aí deu ver o nome do mar. Do mar Tirreno. Então os gregos chamavam eles de tirrenos. Mar Tirreno. Roma de Tussi ou Etrussi. Isso aí é só curiosidade, não é para ter noção. Tem um porquê, assim? A língua, a linguagem deles. Por quê? Que os gregos chamavam ele, não sei. Eram os tirrenos. O povo do Nordeste, lá vem os nordestinos, lá vem os cabeça chata. Exatamente, tem. Então, é só curiosidade. E o etrusco, então, foram os romanos que colocaram, que chamavam de Tussi, Etrussi, ficou etrusco. Então, foi um povo muito interessante que ajudou a formação de Roma. Para a gente entender. Isso aí que foi comentado equivale ao que acontece com o povo indígena hoje, né? Os guaranis também são chamados de bugres, né? Sim, exatamente, boa lembrança. Falam os bugrines, né? É o povo descendente dos guaranis. Não precisa ir longe, não. A família do meu marido ali é do Itaim. E eles são os Tumé. Tumé? Procura saber dos Tumé do Itaim. Em relação a absorver a cultura, equivale também na Sim. cultura indígena. Por exemplo, eles não se misturam. Miscigenação Racial. é isolada, né? Eles não se misturam geneticamente, ou seja, não convivem em sociedade de casamento, etc., com o povo branco. Mas o celular, a televisão, né? Os avanços culturais que existem na... Mas quanta coisa, nós aprendemos com as pessoas que chegaram no Brasil. Com os portugueses aprenderam quanta cultura indígena, cultura africana, cultura nipônica, alemã, quantas coisas nós agregamos, costumes, hábitos deles que a gente agregou. Sabe que é. E é. Isso que a gente vê, esse distanciamento
Isso é temporário, né? Porque Sim. começa a absorver a cultura e daqui a pouco está o índio casando com... Mas é exatamente isso aí. Mas é isso. Mudando as características fisionômicas. Mas é isso que o pessoal. Mas é isso que o pessoal não entendeu ainda, que precisa miscigenar. Faz parte. Porque você já foi de uma. Você foi de uma mulher de uma encarnação, você vai voltar como homem, você vai com uma raça, você vai exatamente para chegar a isso. Miscigenação. Por que miscigenação? Para provar que somos todos iguais, gente. Pois é, Igual agora. os japoneses, Ué. Nisei, Sansei. E assim Vai indo, Os exatamente. países que fecharam as portas para os ucranianos, que começaram a sair de lá por causa da guerra pararé, muitos países não, aqui não entra mais, não passa na fronteira. Bobeira, não tem seguro. Ninguém segura, gente. É questão de tempo. Por isso que o Brasil, nesse ponto, sempre foi. Um dos grandes na criação do Estado de Israel foi Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores, foi um dos baluartes da criação do Estado de Israel, para dar 48, para dar um país para os judeus. Então foi muito importante, tá certo aí. Então, é isso aí. Então, gente, esse é o povo etrusco. É pequenininho aqui no livro, mas nós falamos meia hora já, é só sobre eles. Vamos falar um pouco agora da mitologia, os primórdios de Roma. A gente vai ficar só nesses dois hoje, para não ficar muito... O pessoal tem compromisso, né? Então, seguindo aí no livro, os primórdios de Roma. Defendida pelo crescimento da sua população, a origem da cidade de Roma cercou-se de várias histórias, onde figura de Enéas, a rainha Reia Sílvia, Rômulo e Remo assumiram o papel nessa mitologia. Eneida, que foi escrita por Virgílio, né? Famosa Eneida, poema épico, conta a história de Enéas. Virgílio, né? Está contando. Personagem mitológico, famoso chefe troiano, que é salvo pelos gregos. Tudo na mitologia. A história conta que ele viajando pelo mar, errante, o Enéas, mar Mediterrâneo, para chegar na Península Itálica. Seu destino era ser o ancestral de todos os romanos. Olha a mitologia. Ia ser o ancestral, o criador de todo lado. Reia Sílvia, o nome, né? Lendária mãe de Rômulo e Remo, condenada a ser uma vestal. Vestal não podia casar e não podia ter filho. Vestal era uma sacerdotisa, foi condenada por seu tio, que chamava Amulho, uns nominhos danados, né? Entretanto, ela foi seduzida pelo deus Marte, olha que legal, e deu à luz a Rômulo e Remo, que são considerados semideuses. Reia Sílvia, um dia que tiver uma menina, você põe de nome, viu? Reia Sílvia. Só na outra encarnação. Vai sofrer bullying, né? Reia Sílvia. Então, outras lendas mais conhecidas sobre a fundação de Roma é a da loba Capitolina. Capitolina, que todo mundo já ouviu falar, já estudaram lá no ginásio antigo, né? E não foi ela que amamentou? Sim, que tem até um monte lá em Roma, a colina, 7 colinas, que chama Monte Capitólio, né? Que amamentou os gêmeos Rômulo e Remo. Capitolina, outro nome bom também, viu? Então, curiosidade, Roma foi construída sobre 7 colinas. Vocês querem saber o nome delas ou vamos pular? Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Vimenal. As colunas... isso é bater mesmo. Então, conta-se que os gêmeos Rômulo e Remo foram abandonados pela sua mãe, Reia Sílvia, descendente de Enéas. Olha o Enéas lá, né? Ancestral dos romanos. E o deus Marte, e abandonou eles como? Num cesto. Olha Moisés, a história se repetindo.
num cesto nas águas do rio Tibre. Ó, lá no Rio Jordão, outro no Rio Tibre. Seguindo. E eles foram salvos por uma loba que os amamentou, Capitolina. Que loba caridosa, né? Então, quando os meninos foram achados por um pastor chamado Faustolo, olha os nomes, gente, que os levou para casa e foram criados por sua esposa. Adulto, a história de Caim e Abel. Rômulo matou Remo. Em seguida, fundou Roma. Essa é a mitologia. Para a gente. Interessante, né? Então, na verdade, agora é verdade. Quando Rômulo chegou a Roma, Roma já era uma cidade próspera. Etruscos, estava lá, chegando. Praticamente já estava fundada, né? Ele foi dar. Pois os etruscos, guiados pela espiritualidade, já haviam levado para lá seus conhecimentos. O início estava lá, Jesus do Leme, né? Fundando escolas, transportando seus conhecimentos mais valiosos para outros povos, que já se encontravam lá. A miscigenação aí, Geraldo, já estava lá. Criando uma nova terra, com seus esforços, né, e caráter decidido. Quando os etruscos, então, lá chegaram, encontraram tribos latinas, a língua, que eram os raminenses, já estava lá. Um povinho chegava lá no Itaim, chegou para Pouso Alegre, lá já acharam, viu, os Tomé lá. E aí já ajeitou, né? E tinham lá outras tribos, além deles, os Ramsenses, os Titienses e os Lúceres, que eram tribos latinas lá. Já tinha a língua, a linguagem. Isso aqui é só para a gente clarear um pouquinho e refazer o que a gente estudou lá no colegial. Tem uma ordem. Tudo. Então, quando Rômulo lá chegou, ainda a cidade não se chamava Roma. Era apenas um aglomerado de tribos e que passou a se chamar Roma em homenagem a Rômulo. Aí você já sabe. Rômulo, então, foi um rei, né? Ele fez valer a sua inteligência diante daqueles povos e foi o primeiro rei de Roma. Então, a ascendência dele podia ser etrusco, daquele pessoal que chegou lá. Só Rômulo? Rômulo, não. Então, começaram as lendas, né? Depois disso aí, choveram as lendas da mitologia, né? Lendas do seu respeito, inclusive dizendo que ele foi levado de carro para os céus quando ele morreu. De carro. Dos deuses, levado direto num carro para o céu. Eu quero um carro desse para mim, viu? Então, tá parecendo um ET na bicicletinha lá andando, né? Eu vou no lombo do burro mesmo. Nesta época, então, o Vale do Rio Pó era habitado pelos etruscos, que eram um aglomerado de povos que viviam na Itália, mais ou menos onde hoje é a Toscana. Que eu adoro ver filme que tem a Toscana lá, os parreirais. Maravilhosa, né? Naqueles caminhos de terra, só aquelas... Aquilo ali é uma... Acho que eu devo ter morado lá alguma vez na vida, viu? Porque é muito bonito, velho. Muito bonito, viu? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Se eu começar agora, não vai dar tempo, gente. O que vocês acham? Começam? Agora entra as influências decisivas. Eu tenho mais ou menos eu tenho a impressão que tem 20 para uma. Começamos? Paga no tópico, né? Então tá bom. Então tá, vamos aproveitar. Influências decisivas. Aí Emmanuel traz para nós aqui agora, isso que eu falei no começo, uma advertência muito grande que eu vou ler para vocês aqui no livro. Desnecessária será a autópsia da história. Não estamos falando da autópsia da história, dizendo, nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito não é se Rômulo era verdade, se Remo não é, tem aquilo lá, não quer dizer nada. O propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta
que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Esse é o problema, esse é o objetivo do estudo. Ele quis dizer que resumindo Que nós, mitologia não tem nada a ver. isso, é um encanto, levou para florir mais, Romanceando. para as pessoas aceitarem mais rapidamente as coisas, pode ser isso, né? É como lá de Pitágoras, né? Sim, Alguns historiadores dizem que Pitágoras não existiu a pessoa propriamente dita, assim como outros filósofos, né? criou uma escola, né? Não existiu esse filósofo propriamente dito. Pegou-se de outro, montou-se aquele teorema e disse atribuiu a Ele era Pitágoras, existiu Pitágoras, mas o teorema não foi coletado só por ele, você quer dizer isso? A escola dele foi agregada, O nome dele foi dado isso, a tudo aquilo ali. Isso, é verdade, é isso aí. assim como o Rômulo, né? Não propriamente, pode ter existido a própria pessoa, mas foi uma quantidade do povo que veio. Sim. Ele não veio sozinho, né? Então, a da loba, daquilo ali, mas é mitologia mesmo. Ele morreu e foi de carro para os céus, pelos deuses, isso aí é mitologia, lógico. Né? Aí, no caso, ele não viria sozinho conquistar, né? Não. A quantidade Não. do povo dele, ele era... Sim, lida aquele povo, exatamente. Então, as influências, vamos lá. A antiga Roma, cuja fundação está envolta em lendas, lógico, da aqui, mas a verdade é que foram os etruscos que levaram o conhecimento e progresso para as pequenas comunidades que existiam lá, que foram para lá, que habitavam aquela região, né, que deram início à cidade de Roma. Isso é o fato histórico real. Eles deram início à construção de Roma. Nome em homenagem a Rômulo, que foi o seu primeiro rei. Antes os etruscos, vamos ver aqui, teve o reinado deles, mas depois que agregaram lá em Roma, nesse local, o primeiro rei foi Rômulo. Humano mesmo. Humano. O planeta Terra, cuja direção localiza-se na espiritualidade, onde Jesus cuida do seu destino, continuadamente enviando seus prepostos, seus missionários, intuindo uns que retinham maior conhecimento para ser os auxiliares no progresso de outros mais necessitados. É assim mesmo que funciona. Devagarzinho as coisas vão andando. Ninguém está desamparado. É isso que nos anima. Então, as piores pessoas que existem hoje, eles vão ser retirados, vão evoluir e vão se tornar pessoas boas. Todas as pessoas. Não tem ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Só diverge no tempo. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas vão. E a tendência da reencarnação é exatamente isso, a melhora espiritual dos homens, a nossa melhora. Esse é o objetivo. Então o sofrimento, sempre é bom lembrar que o sofrimento não é castigo, é aprendizado. A gente aprender, compreender o porquê daquilo. Onde tem a compreensão, tudo fica mais fácil, quando você compreende. Quando você compreende que um relacionamento acabou, que não tem jeito mais, que a pessoa não gosta mais de você, que não tem amor mais, você compreende aquilo, você vai aceitar. Vai sofrer? Vai, mas você não vai brigar contra aquilo que não tem condições. É o mesmo jeito, compreensão. Não dá, né? Então Jesus nos dá todas as condições para o nosso desenvolvimento moral e material. Tudo nós temos na mão. Então vamos voltar a falar da influência etrusca na Roma. Não podemos esquecer Tarquínio de Castro. Tarquínio Prisco nasceu em 580 a.C., na cidade de Tarquínia, na Etúria. Etúria é a cidade etrusca, lá. Né? Assim que chegou em Roma, seu verdadeiro nome que era Lúcio, foi substituído para ganhar mais confiança. O nome dele antigo era Lúcio. Ele foi o quinto rei de Roma. O primeiro de origem etrusca que promoveu na cidade grandes reformas e inovações em todos os setores. Assim que chegou em Roma, seu verdadeiro nome Lúcio foi substituído para ganhar mais confiança. Então, tinha grande fortuna, rico,
Então ele foi, os Jogos Públicos, as Olimpíadas, tudo começou com ele. A disposição de esportes, tudo. Embelezou a cidade, construiu um circo para entretenimento, praça pública, que se chamava-se Foro. Hoje foro, a gente sabe que é praça pública, né? Secou áreas de pântano, concluiu esgoto na cidade. E pensar que muita cidade do Brasil ainda não tem esgoto, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Construiu uma galeria com 740 metros, com um diâmetro de 4,5 metros naquela época, gente. Olha a dificuldade de fazer uma galeria feita com pedras. Como é que chamava? Vocês já viram isso aí, não estudaram? Eu estudei, lá atrás, eu lembrei. Cloaca máxima. As cloacas. Essa chamava-se cloaca máxima. Cloacas é onde saía, é onde se escoava o esgoto. É uma das mais antigas redes de esgoto existente até hoje em Roma. Hoje dá para você visitar, né? Com certeza. Drenou o solo aos pés do Monte Capitólio, que nós vimos aqui, uma das 7 colinas de Roma, esvaziando o rio Tibre, onde construiu o Capitólio, o templo de Júpiter, que era na Grécia. Quem, gente? Zeus, que foi copiado de... eles mudaram o nome, mas o sentido era o mesmo, né? Era o maior templo romano, o templo de Júpiter. Era o rei dos deuses na mitologia romana. E Tarquínio morreu assassinado em 514, sendo sucedido por Sérvio Túlio. Era rei. Então, olha que aí entra Jesus da história já. Tarquínio Prisco pode ter sido um missionário de Jesus, mas aqui encarnado apresentou algumas falhas, como todo exerce seu livre-arbítrio, né? Apesar de ter promovido um grande progresso, participou e provocou várias guerras durante seu governo, desnecessárias. É o livre-arbítrio entrando, né? Então, Sérvio Túlio foi o seu sucessor dele, tinha também origem etrusca, família humilde, filho de uma prisioneira de guerra. Sua secessão ao trono de Tarquínio deve-se a Tanaquil, esposa de Tarquínio, que deu-lhe a filha como esposa. Então, Tarquínio era sogro dele. Então, a panelinha já começava ali. Meu Deus dele. Então, com a morte de Tarquínio, Tanaquil fez que Sérvio Túlio sucedesse o rei. Aí ela, a sogra, vocês xingam sogra, né? Olha para você ver que beleza de sogra, né? Deu um reino. Começou o nepotismo. Nepotismo também. Em seu reinado, o que ele fez? O Sérvio Túlio, ele organizou o exército, realizou importante reforma social, dividindo o povo em tribos segundo o seu domicílio. Tá. Os Tomé ficam aqui, os Joaquim ficam para lá. Tá. Divide também a população em 5 classes. Aí, ó, para você ver, já começou? De acordo com as possibilidades financeiras. Aí a moral aí já ficou na parte. Criou as centúrias. Vocês sabem, né? Isso aí é famosa. A centúria é a divisão do exército, né? Porque cada classe deveria contribuir com um certo número de soldados para o exército. O que é centúria? Grupo de 100 soldados. Uma centúria era um pelotão com 7 homens, comandados por quem? Dedução. Centúria, centurião. Então já as centúrias romanas, né, que o exército era famoso, a águia ia na frente, né? Então, Sérvio Túlio deu alguns direitos aos plebeus, que não agradou os patrícios, que nós vamos ver lá na frente agora, depois os patrícios e os plebeus. Isso era os poderosos. Que dúvida, né? De onde veio os plebeus, né? Então, não agradou. E começou já uma rixa entre patrícios e plebeus. Também criou o censo. Ele criou o primeiro IBGE da história, contar a população, realizado a cada 5 anos. Contar o povo. Por que precisava fazer isso? Para saber exatamente quantas pessoas vão
contribuir o exército, quantas vezes de imposto, quanto é tudo. Olha, os primeiros fariseus que já tinha lá na Palestina já estavam aí também, né? Que cuidavam Dos impostos, Se nascia mais um na família, ele já sabia, né? Daqui 15 anos ele já estavam lá para. Se morreu, já está entrando aquilo lá, né? Tá certo. Investimento. Agora, interessante, ele construiu a primeira muralha de Roma, de proteção, que chamou-se Muralha Serviana, lógico. Ele chamava Servitúlio, né? Serviana, que era uma barreira com 11 quilômetros de extensão, com 3,6 metros de largura, com 11 e com mais 12 portas. Tinha 12 portas que adentravam isso aí. Quantos quilômetros? 11 quilômetros. Já não deve ter mais nem resquício disso lá, não deve ter ficado, né? Não deve ter. Ele teve isso aí. Então era como se protegia das invasões, é como a China construiu a grande muralha que nós assistimos aqui. Ele morreu em 534 a.C. Assassinado por quem? Por seu genro. Era uma intimidade. Um matou. Um dos genros falou, ó, ficou com o olho gordo, falou, isso aqui vai ser meu. E eles tinham, isso aí, veio de longe, né? Chegou nos Césares lá também, até tu, Brutus. O pai de Nero conspirou contra Sim. o imperador, que era o próprio irmão, né? Mas o Nero mandou matar a Agripina, que é a mãe dele? Foi morto, aí a mãe de Nero matou o tio, que era o imperador, né? E assim sucessivamente, foi seguindo. Aí entrou outro como imperador, ela matou o outro para o Nero assumir. É isso aí, é o homem usando seu livre-arbítrio e fazendo as barbaridades, que tem que acertar. E o sacerdote do templo de Júpiter chamava-se Arúspices. Era o sacerdote do templo, que tinha um grande privilégio. Olha o clero tendo privilégio até hoje aí, né? Eram especialistas em interpretação. Quer dizer, eram médios de certo que faziam a interpretação de tudo que vinha. Faziam rituais de todos os tipos. E os deuses etruscos estavam ligados à mitologia grega também. Então eles acharam de lá e seguiram, né? Sequência. E são deuses muito ligados à natureza. Também. Da chuva, do sol. Tal, da agricultura, né? Séries, né? Tal. E assim bem mesmo. Então, como foram eles que deram início à civilização romana, os etruscos, né? Essa influência religiosa foi muito grande e ficou enraizada no povo romano. Então, tudo isso aí é herança deles. Os deuses, Deus da guerra, Deus da paz, de tudo, né? Que formaram a mitologia romana. A grega, romana e os etruscos tiveram a ponte entre a Grécia e Roma, né? Cada família, cada lar, olha que legal, tinha o seu gênio invisível, seu espírito. Alastrava-se na sociedade as comunidades religiosas, culminando no quê? Colégio dos Pontífices, já começou lá muito antes dos papas, das igrejas. Vocês vão ver aqui no livrinho, está tudo falando isso aí, quem tem o livro. Esse gênio invisível é o que nós temos aqui hoje. É o anjo, né? Lá em casa tem um retratinho de Nossa Senhora, não sei o quê. Não, e o invisível também podia ser um anjo protetor deles, né? Que conversava e tal, numa boa, né? O Colégio dos Pontífices, em latim, Collegium Pontificum, era um corpo estatal da Roma Antiga, cujos membros eram os mais altos sacerdotes. Então a Igreja Católica copiou de quem? Tudo já veio pronto, só colocaram novos componentes. Nada se cria, tudo, como dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Essa tudo se transforma, no Chacrinha tudo se copia. Só mudou os nomes. A organização Dentro da tradição romana, o Colégio dos Pontífices foi fundado pelo rei Numa Pompílio. Esse nome não é estranho também, viu? Numa Pompílio.
que nasceu em 717 a.C. e morreu em 673. Por que tinha isso aí? Para ajudar o monarca a governar. Então a influência religiosa já começou desde lá. Desde o Egito, os sacerdotes tinham uma influência sobre o faraó. Então vem sempre, às vezes com o intuito até de clarear, mas nem sempre usavam tudo isso aí, né? Então quais seriam... gente, vocês têm que ir embora, né? Vamos deixar então... Vamos ver então, para a semana que vem, as atribuições do Colégio de Pontífice. Anote aí, acho que não está aí no livro isso aí. Para vocês, vai ficar para o dia 15, 12? 13, né? Para o dia 13. Atribuições... Isso aí é continuação de qual aquilo? É das influências decisivas. Sim. É no livro. Influências decisivas. Aí, atribuições do Colégio Pontífice. Vocês vão ver como tem similaridade com hoje a tradição católica romana. Ok, gente? Então, semana que vem a gente continua, então. Quem faz a prece para nós? Eu? Tudo bem, então faz para nós. Você lembra da água também, pessoal em casa? Como chama? Água purificada. Tá. Então vamos, no final desse estudo, agradecer a espiritualidade por este momento de aprendizado e pela certeza que desde os primórdios nós nunca estivemos e nem nunca estaremos sozinhos. A espiritualidade sempre esteve e sempre estará olhando por nós. Então por isso vamos agradecer este momento, pedir à espiritualidade amiga que fluidifique a água que está aqui no nosso centro, que fluidifique a água que está aí em sua casa, para que ao tomarmos possamos receber essas energias boas, essas influências positivas e que possamos também levar essas boas energias aos nossos lares, às pessoas que estarão conosco e também você que está aí na sua casa, que essas boas energias possam entrar pelo seu lar e fazer uma limpeza espiritual em sua casa. Que todas aquelas pessoas que os nomes estão nos cadernos possam receber também essas boas energias e que se fortaleçam para continuar na sua caminhada evolutiva. Agradecemos aos nossos irmãos que aqui estão nos ajudando, nos auxiliando e nos dando esse passe espiritual. Nós te agradecemos, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Você pode voltar.